Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner e eu sou um dos fundadores da MobKits. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é fácil e divertido montar, brincar e aprender com nossos kits. Vamos nessa? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a nossa primeira montagem. Já te imaginou totalmente no escuro? Lanterna sem pilha, celular sem bateria? Com essa montagem a gente vai conseguir iluminar sem pilhas, até cansar. Seu braço, sua pilha. Então vamos começar pelas peças de MDF. Nós precisamos de uma F0, de uma G0, G1 e uma G2. Além disso, 16x1. Agora nós precisamos de 6 porcas comuns, 3 arruelas, uma porca autotravante e os parafusos são 4 parafusos de 16 mm, 2 parafusos de 25 mm, 1 parafuso de 30 mm. Além disso, nós vamos precisar do motor que está etiquetado com adesivo da lanterna, a nossa ferramenta e a nossa placa montada na peça X2. Se por acaso você não tem essa peça montada ainda, você pode dar uma olhada no vídeo onde nós ensinamos a fazer essa montagem. Cabe aqui ainda uma explicação a respeito da diferença da porca comum e da porca autotravante. Para fazer isso, eu vou usar um parafuso de 25 mm. Quando eu utilizo o parafuso de 25 mm com a porca comum e eu faço o encaixe dos dois, essa porca vai percorrer todo o parafuso até o final. Agora, a porca autotravante tem um comportamento diferente. Eu vou retirar esse aqui e nós vamos fazer um teste. Quando eu uso a porca autotravante, ela tem uma borrachinha bem no centro da porquinha, e essa borrachinha funciona como um freio. Quando eu coloco ela no parafuso, a porca não percorre todo o corpo do parafuso, ela tranca na ponta. E nessa montagem nós precisamos desse comportamento para não esmagar algumas peças e fazer com que a porca tranque as peças sem pressionar elas totalmente, certo? Tendo entendido a diferença entre as porcas comum e autotravante, nós podemos começar a fazer a montagem. Nosso primeiro passo é fazer a fixação do motor na peça F0. O que nós precisamos observar? O motor ele tem essas duas pecinhas brancas que são o eixo, são as peças que giram. E um dos lados ele tem uma bolinha amarela, do outro lado ele é liso, é o lado onde estão os fios. Eu preciso observar e tomar cuidado na hora de fazer a montagem, porque é este lado que vai encaixar na minha peça F0. Então, na peça F0 eu tenho a descrição MobKits e tenho a nomenclatura da peça, F0. O que acontece? O motor ele vai encaixar por baixo dessa descrição. Eu preciso fazer com que o eixo branco fique no furo maior e aquela bolinha amarela fique no furo menor. Eu preciso observar ainda, preciso garantir que os fios não estão contra a madeirinha, os fios estão para o outro lado. Feito isso, eu vou colocar os 2 parafusos de 25 mm pelo lado da madeira. Seguro o primeiro parafuso, pego uma porquinha comum e tranco nesse parafuso. Faço a mesma coisa com o segundo parafuso, também de 25 mm, encaixo pelo lado da madeirinha, seguro e coloco a porca. Feito isso, hora de usar a ferramenta. Seguro as porquinhas de um lado, encaixo a ferramenta no parafuso e aperto. Pronto. Essa parte eu posso deixar reservada agora, daqui a pouco nós voltamos para ela. Agora eu preciso montar na minha G1 o que nós vamos chamar de manivela. Para isso eu uso o parafuso de 30 mm. Então eu encaixo este parafuso neste furo mais próximo da extremidade e neste parafuso eu vou empilhar 8 peças X1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como nós temos diferença na espessura do MDF, por vezes ele pode ter 2,8 mm e por vezes ele pode ter 3 mm. Para compensar essa diferença, nós podemos usar as arruelas lisas. Então eu posso experimentar primeiramente com 3 arruelas lisas. Caso na hora de fixar a nossa porca autotravante fique difícil, eu posso remover uma ou 2 arruelas, ou posso montar sem nenhuma arruela. Bom, neste caso, o meu parafuso alcançou a borrachinha.
Eu vou segurar a porca, vou usar a ferramenta do outro lado e vou fazer o aperto. Certo? Montei a minha manivela. Vou deixar esta peça também reservada. Agora eu vou fazer a fixação da peça G2 na peça F0. Para fazer isso, na minha peça G2 eu vou colocar um parafuso de 16 em qualquer um dos cantos. Viro essa peça e coloco duas X1 no parafuso. Este conjunto com essas duas peças X1 eu preciso encaixar na F0 e eu faço esse encaixe neste furinho que está bem na extremidade, bem próximo da borda da minha F0. A conexão é essa aqui, ó. Feito isso, eu vou virar este conjunto e vou colocar uma porquinha comum aqui. Pronto, eu fixei o primeiro canto. Agora eu vou colocar essa peça para o lado, vou colocar a minha peça G0 no eixo do motor. Essa peça não fica presa, ela só vai colocada em cima, com o eixo do motor no centro. Eu preciso agora voltar com a minha manivela e eu vou encaixar a manivela por baixo da G2, certo? Olha só, olhando por este lado, ela vai encaixar na G2, ela não ultrapassa a G2, ela tranca na G2. Eu pego todo esse conjunto e levo para cima da minha F0. Aqui cabe observar que esse furo no centro da G1 tem o mesmo desenho que tem no eixo do motor, então as duas peças encaixam perfeitamente. Tendo feito isso com a G0 lá embaixo, a G1 aqui em cima, eu posso alinhar a G2 e agora eu vou prender os outros cantos da G2. Eu faço isso colocando duas X1 entre as duas peças e coloco um parafuso de 16, de cima para baixo. Aí aqui eu preciso alinhar a X1 para que o parafuso chegue do outro lado. Feito isso, eu seguro o parafuso e coloco a porquinha. Vou repetir no outro canto. Duas X1 entre a G2 e a F0 e coloco o parafuso de 16 por cima. Pronto. Viro do outro lado e coloco a porquinha. Agora eu posso fazer o último canto. Mesmo procedimento. Duas X1, parafuso de 16, seguro e coloco a porquinha. Depois de prender as 4 porquinhas, agora eu posso segurar a porca e apertar o parafuso nos 4 cantos. Neste ponto, eu já posso fazer o primeiro teste. Se eu pegar esta manivela e girar, eu estou girando o motor. Eu posso observar do outro lado que o meu eixo branco vai girar também. Giro a manivela e o meu eixo branco está girando. Tendo passado nesse teste, eu preciso fazer a fixação da minha plaquinha de controle na minha lanterna. Para fazer a fixação da minha placa de controle na minha peça F0, eu preciso de 2 parafusos de 10 mm e preciso de 2 porcas comuns. Então, eu coloco esses 2 parafusos nessa extremidade, nesses 2 furinhos aqui, e eu coloco eles por este lado. Seguro esses 2 parafusos, viro do outro lado, e aqui eu preciso encaixar a minha placa de controle. Neste caso, eu tenho que tomar cuidado para que eu encaixe a placa de controle de forma que ela fique para o mesmo lado que o motor e que este conector branco fique mais próximo do motor. Depois de fazer isso e garantir que essas questões estão acertadas, eu coloco a minha porquinha. Coloco a segunda porca. Agora eu viro do outro lado e aperto com a ferramenta. Posso alinhar minha placa para que ela fique retinha e faço o aperto final. Após finalizar o aperto dos parafusos, eu vou fazer a conexão do motor e da placa. Então eu vou pegar este fiozinho com este conector na ponta e eu ligo ele no conector escrito lanterna. Ele fica do lado do conector branco, certo? A nossa montagem está pronta.
Podemos agora fazer um teste. Para isso, eu vou girar a nossa manivela. Mas não basta girar a manivela, eu preciso girar a manivela e observar na minha placa as luzes acendendo. Se eu giro para um lado, acende uma luz. Se eu giro para o outro, acende a outra luzinha. Ou seja, eu consegui gerar energia sem a utilização de pilhas. Eu utilizei o meu braço para girar a manivela, fazendo um movimento mecânico, e a nossa peça, que nós utilizamos como um motor aqui, funcionando como um gerador, está gerando energia para que a gente consiga acender essas luzes, certo? Eu preciso comentar com vocês que existe a possibilidade de que este parafuso se solte enquanto nós estamos utilizando. Mas se isso acontecer, não é preciso desmontar todo o conjunto para consertar. Nós fizemos um furo aqui atrás, onde é possível colocar o parafuso da manivela. E aí eu consigo acessar o parafuso com a minha ferramenta e posso refazer a montagem da manivela por aqui. Ou se eu sentir que o parafuso começou a ficar frouxo, eu faço a mesma coisa, encaixo, eu alinho o parafuso neste furo, encaixo a ferramenta e refaço o aperto, sem a necessidade de desmontar todo o conjunto. E aí, cansaram o braço? Conseguiram iluminar bastante? Pois é, com a nossa lanterna a gente conseguiu gerar energia através do movimento mecânico. Agora me digam o seguinte, vocês conhecem outras formas de gerar energia através desse movimento? Ou formas de gerar energia sem movimento? Se vocês sabem de algum, coloquem aqui nos comentários para a gente discutir. E aí, curtiram? Então não esquece de deixar um like e se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades e não perder nenhum dos nossos lançamentos. Até a próxima!